Olá, pessoal. No editorial da FM Cultura desta segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2018, nós tratamos sobre 3 temas específicos, mas foram temas de fundamental importância para a compreensão da realidade atual do nosso país e do nosso Estado. Primeiro, nós falamos sobre o julgamento do dia 24, que envolve o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como se houvesse nesse julgamento um antagonismo, como se fosse o julgamento do século, como se estivesse em jogo ali o próprio futuro do Brasil. E o que nós colocamos, porque é a verdade dos fatos, é que não existe nada disso. Não se está em jogo o futuro do nosso país. O que está em jogo é o futuro de uma pessoa que já foi condenada em primeira instância a 9 anos e meio de reclusão, com provas fartas. Não existe essa história de que não há provas contra o ex-presidente da República. Nenhum juiz, qualquer que seja ele, condenaria sem provas, até porque ele estaria comprometendo a sua própria carreira, a sua própria história de vida, a luta que teve para chegar até ali onde chegou. E às vezes as pessoas que disseminam esse tipo de informação inverídica, sobretudo nas redes sociais, hoje as redes, como diria o grande Humberto Eco, né? As redes, elas surgiram para dar voz também aos imbecis, infelizmente, aos idiotas da aldeia. Toda aldeia tem o seu idiota, e o Brasil é uma aldeia imensa, uma aldeia global. E é evidente que há muitas pessoas que hoje disseminam esse tipo de contra-informação como se ali fosse haver um fato de extrema importância para a vida de cada brasileiro. De maneira alguma. É apenas uma pessoa que foi condenado pela prática de crime de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude documental, fraude processual, ocultação de patrimônio, propina, corrupção de todas as maneiras, como nunca antes se viu na história desse país. É um julgamento como qualquer outro. A pessoa foi condenada na primeira instância e apresentou o seu recurso para a instância superior. Não é ainda o trânsito em julgado, mas segundo o Supremo Tribunal Federal, a pessoa que é condenada na segunda instância, tem a sua condenação confirmada na segunda instância, ela já deve ser recolhida ao Chilindró. Então, esse é um fato que está sendo aguardado com muita ansiedade, mas que não se deve ter. O que se deve ter é um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura jurídica para que se possa perceber realmente o que é que está acontecendo na vida do país. Primeiro, não há garantia de que esta pessoa, muito embora essa jurisprudência do Supremo garanta a prisão ou diga que deva ser preso, mas uma nova jurisprudência pode ser editada diante das circunstâncias que nós estamos vivenciando num país onde não se respeita as instituições e muito menos as leis. O que vai acontecer, se houver a confirmação da sentença, é que a pessoa condenada por um colegiado em segunda instância, ela fica inelegível pelo prazo de 8 anos. A segunda temática que nós abordamos, uma temática também muito importante no nosso comentário na FM Cultura desta segunda-feira, foi a questão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Para que serve o tribunal? O Tribunal de Justiça vai julgar agora, por esses dias, a posse da senhora Lília Martins, um fato que aconteceu em 2012. E somente agora vai entrar na pauta de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Ela foi nomeada pelo seu próprio marido, pelo seu próprio cônjuge, para ser conselheira do Tribunal de Contas. Ora, ele como autoridade e ela como julgadora dessa autoridade. Imagine que ética, que princípio ético, que procedimento ético se pode considerar no comportamento de uma conselheira. Ela vai ter que julgar as contas do seu próprio marido, ou então vai ter que se julgar impedida para não apreciar e emitir parecer sobre essas contas, caso haja um sorteio que a indique como relatora de um processo envolvendo o seu marido. É complicado. Primeiro de tudo, a questão ética está comprometida. E uma vez que há o comprometimento da questão ética, se poderá também, é evidente que eu não estou dizendo que vai ser, mas se poderá também comprometer a questão legal. E essas análises estão sendo todas feitas com toda a profundidade,
pelos senhores desembargadores, pelos senhores julgadores desse processo que tem uma importância muito grande, principalmente para que a gente passe a acreditar também no Tribunal de Contas, que hoje é uma coisa quase que residual. A pessoa termina um mandato de deputado, ou termina um mandato de prefeito, ou atende ao interesse de um governante que está no poder, ou de algum deputado superpoderoso, bota lá para terminar os dias no Tribunal de Contas, para se aposentar no Tribunal de Contas. Quer dizer, o Tribunal de Contas termina sendo o corolário das aposentadorias políticas do Estado do Piauí. Que credibilidade pode ter um órgão como esse? A outra questão é a questão indígena. É porque no Brasil e no Piauí há um problema muito grande. As pessoas querem, porque querem, a todo custo, negar o holocausto indígena. Gente, a gente não pode continuar convivendo com essa falácia de que temos índios no Piauí que são egressos do nosso período de colonização. Houve aqui uma guerra de extermínio em que 500 mil de índios foram mortos, 500 mil de índios. Um elemento chamado João do Rego Castelo Branco, conhecido como El Matador, chegou a matar 1.100 acroás num único dia. E há pessoas que dizem o seguinte: mas meu avô é índio e ele é do Piauí. Tudo bem, não implica em dizer que aquelas tribos que foram aniquiladas e muitas das quais também expulsas para outros territórios brasileiros, não tenham um ou outro voltado, como de fato voltaram. Eu falei e continuo dizendo que durante a Batalha do Genipapo, houve, por parte das autoridades militares da Revolução que se processou naquele momento, não foi só uma batalha, é importante que se tenha como consciência isso, foi uma revolução que começou com a proclamação da independência em Parnaíba, no dia 19 de outubro de 1822 e terminou no dia 3 de julho de 1823 com o cerco de Fidié, lá em Caxias, pelas tropas do capitão Alecrim e também do capitão Luiz Rodrigues Chaves. Então, o que é que eles fizeram? Eles trouxeram muitos índios da Serra da Ibiapaba, prometendo para esses índios que iriam dar para eles de volta a terra que pertencia, ou as terras que haviam pertencido aos seus ancestrais. E 600 índios se alistaram nas tropas revolucionárias com essa promessa. Então, muitos voltaram, e é possível que haja após a expulsão. Mas o censo que foi realizado em 1811, veja bem, em 1811, quando o Piauí ainda era capitania hereditária, ele identificou que não havia mais nenhuma presença indígena no Piauí. Eles colocam a quantidade de negros, a quantidade de brancos, mas não colocam um único indígena entre as figuras humanas recenseadas naquele período. Mas vai se dizer que o índio era considerado uma figura inumana, porque para o colonizador ele não tinha alma. O negro também. O negro também era considerado figura inumana para o colonizador e para o aqui patrício, né? O brasileiro nato, porque era escravo. Então, para o pessoal daquela época, ele não tinha uma alma. Então é importante que a gente tenha, porque eu vejo aí no Museu do Estado do Piauí, se diz, olha, o índio tem que se fazer a memória do indígena do Piauí. Não é dizer que ainda tem índio aqui no Piauí, índio egresso daquele. Eles trouxeram. Muitas tribos agora estão montando, estão reorganizando, estão recolonizando as tribos, coisa que foi feita em 1808. Eles estavam colonizando os índios que não aceitaram ser colonizados após a guerra de dizimação, a guerra de extermínio, eles botaram para fora. Foram para o Ceará, foram para a Bahia, para Pernambuco, foram para muitos lugares, mas não ficaram aqui no estado do Piauí. Os que têm, repito, pode consultar todo o conteúdo enciclopédico, já que as pessoas não querem uma leitura mais profunda, mas vá lá naquela enciclopédia Wikipedia, que lá tem lá, vá também no Google, tem lá alguns estudos que são realizados. Eu fiz o contrário, eu li todas as publicações inerentes ao tema relativas a grandes pesquisadores do estado do Piauí e de outros estados, como Bahia, como Ceará, como Pernambuco, como Maranhão, para poder ter uma noção clara do que foi esta guerra de dizimação, este verdadeiro holocausto indígena que aconteceu no estado do Piauí. Então, estes foram os conteúdos do nosso editorial de hoje na FM Cultura de Teresina 107,9, que você pode acessar também pela internet, www.fmculturadeteresina.radio.br. Deixe lá o seu comentário, peça música, lá nós temos um espaço para que você peça música e esse vídeo está à sua disposição também para que você faça a curtição dele, dê o seu like e multiplique esse vídeo, compartilhe, tá bom? Não deixe de ouvir a nossa rádio e multiplicar o conteúdo aqui da FM Cultura. Sintonize conteúdo.
Um grande abraço, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Eu volto.